dia! Sejam bem-vindos ao nosso devocional Elevo Minha Alma. Todos os dias de segunda a sexta aqui no Casas Dignas, nós estamos juntos, buscando a presença do nosso Deus, elevando a nossa alma aos pensamentos do Senhor, permitindo que o Espírito Santo, que sonda o coração, a mente do nosso Deus, forme em nós a mente de Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez, dizendo ao Senhor que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Que bom que você está aqui comigo, que bom que estamos juntos nessa busca de seguirmos em frente de dia após dia, colocarmos mais um cimento, o tijolo que vai formar essa casa que o Senhor tanto deseja. Bom dia, minha mãe. Bom dia, Tati. Bem-vinda, que bom ter você aqui. Então, hoje nós vamos meditar, nossa meditação, a nossa devocional será no Salmo 133 e 134. Nós vamos ler como fazemos rotineiramente e depois eu vou comentar aquilo que veio ao meu coração. O Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter, bom dia, Dênia. Bem-vindos, meus queridos companheiros. Bom dia, Norma. Seja bem-vinda, Norminha. Como eu estava falando, hoje nós vamos meditar no Salmo 133 e 134. O 133 eu acabei de ler, são salmos curtinhos, apenas 3 versículos cada. Agora a leitura do Salmo 134. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia, Marizene, bom dia, Nelma. Bom, mais uma vez, tem gente chegando agora, vamos lá. Então, como é curto, vou repetir a leitura. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. 134. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia, Lúcia, bem-vinda. Então, a gente vou falar um pouquinho, desses dois salmos. Salmo 133, um salmo muito conhecido, muito utilizado também, na igreja. Enfim, ele é bem conhecido, é um salmo que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto testemunhos. Bom dia, Nélia. Já devem ter ouvido
testemunhos ou pregações ou relatos sobre ele. E a gente agora vai dissecar esse salmo um pouquinho, né? Apesar dele ser pequenininho, ele tem muito a nos oferecer. Primeiro ponto está no versículo 1, ele fala: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, o ponto aí está no irmãos, né? Está na palavra irmãos. E aí a gente deve se perguntar, quem são irmãos, né? O que é que faz de alguém irmão do outro? E o básico do básico é você ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou filho do mesmo pai ou da mesma mãe, né? É isso que faz com que alguém seja nosso irmão. Bom, nós somos filhos do mesmo pai, fomos aceitos como filhos, né? Adotados novamente, trazidos de volta para a presença do nosso Pai através do sangue do nosso irmão, né? A todos quanto conheceu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor está falando, o salmista está falando desse relacionamento de irmãos, né? De pessoas que são filhas do mesmo Pai. Dessa união é que ele fala, a união entre o seu povo, entre o povo de Deus. E ele diz que é bom e suave. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. É bom. Esses dias, relendo o Gênesis, eu observei algo, achei interessante e tenho meditado, vou procurar mais sobre isso, né? Mas assim, de forma rápida, um olhar rápido é que toda vez que Deus terminava a sua obra naquele dia, ele olhava tudo que ele tinha feito, né? Como se ele se afastasse, assim, contemplasse tudo que ele tinha feito, e ele dizia sempre que era muito bom ou que era bom. Deus não precisou usar muitos adjetivos para descrever o que ele sentiu ao ver sua criação pronta. Bastou esse bom, é bom, é bom. Tudo que eu fiz é bom. Ele percebeu que era bom. Lá na frente, um pouquinho depois, quando Eva ela é tentada, né, pela serpente, ela é enganada pela serpente, ela olha, depois que a serpente consegue enganá-la, ela olha para aquela árvore e ela aparece três adjetivos, né, que ela enxerga que a árvore é. Deixa eu só ler o texto para vocês entenderem. Então, Deus olhou a sua obra e viu que era bom, e para ele bastou ser bom. Já Eva, quando ela viu que a árvore parecia agradável, atraente e desejável, né? Então ela ampliou, não ficou satisfeita com o ser bom de Deus, né? E agora era agradável, atraente, desejável. Algo foi colocado no coração dela. Aqui novamente nós vemos um salmista dizer que é bom, é suave, é bom estar em união, né? É isso que o salmista fala. Então tem a ver com aquilo que Deus fez. Deus fez assim. Deus estabeleceu que os irmãos andarem unidos é algo bom, é algo que está no coração dele, é algo que tem a ver com a criação dele. Fiquei refletindo isso. Bom, então, o viver em união também vai além daquela ideia de convívio amistoso. Não é apenas um convívio amistoso, de você dizer, tudo bom, a paz. Não é apenas isso, sorrir para a pessoa, mas tem a ver com um entendimento, um discernimento, né, de que veio de Deus, é obra do Senhor. Então, se Ele disse que é bom, né? E a gente vai desenvolver isso. E também me lembro de Gênesis 13, quando fala da desavença entre Abraão e Ló. Abraão e Ló
cresceram muito, enriqueceram, eles ficaram muito ricos, cada um deles, eles viviam juntos em uma mesma localidade, e as riquezas deles, materiais, cresceram tanto que impediu que eles andassem juntos. Começou a haver briga, desavença entre os seus pastores. Abrão, ele entendeu esse princípio de Deus. De algum modo ele entendeu isso, porque ele chama Ló para uma conversa e ele diz que não era bom, né, que tivesse desavença entre eles. Aí ele fala, no texto fala, afinal somos irmãos. Ou seja, entendeu que o bom é que os irmãos estivessem em união, mas essa união não era apenas um encontro casual ou uma falsa amistosidade ali para um momento. Então ele entendeu que para que eles vivessem em união naquele momento ali, era necessário que eles se separassem. Eles precisavam andar mais afastados. Eles ali, os dois juntos, não ia ser bom, não ia ser bênção para eles dois, né? E para os seus servos, e, enfim, não iria ser bom. Então Abraão entendeu o que seria essa união, né? E a gente vê mais adiante como ele conseguiu compreender isso, porque apesar de estarem longe um do outro, mas toda vez que Ló precisou de socorro, Abrão estava ali para socorrê-lo. Lendo o relato, a gente vai ver, teve uma situação de guerra entre reis, em que Ló é levado cativo. Imediatamente Abrão convoca pessoas treinadas, né, guerreiros treinados na sua casa, e vai ao encalço, né, para socorrer Ló. Depois Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele intercede junto a Deus pela vida de Ló, para que Ló não passe por essa destruição. Então ele entendeu o que era de fato viver em união, né? Socorrer o irmão, saber que era responsável pelo irmão, né? Aquilo que Caim não entendeu, Ló entendeu. Bom dia Valdeliz, bom dia Alessandra, bom dia Clarice, bom dia Valquíria, bem-vindas. Bom, então vamos continuar. A gente já entendeu que não é qualquer união, não é uma convivência amistosa, que está se falando da união entre os filhos, Sendo pai e mãe, a gente entende o que é isso, né, de união entre os filhos. O que é que a gente quer quando a gente fala quando a gente fala de união entre nossos filhos? Que nós queremos ver, qual tipo de comportamento que nós esperamos entre eles, né? Que haja respeito, que eles se apoiem, que eles se amem, que eles se cuidem, né? Que se houver uma desavença, o que une eles, né? O fato de serem filhos, ajude-os a vencer e a romper essa barreira. Então é mais ou menos isso, né? De forma básica a gente consegue compreender. Bom, o segundo versículo agora fala do óleo da unção. A gente existia pelo menos dois tipos de óleo. No Velho Testamento fala, né? Existia um tipo de óleo que era um óleo que as pessoas usavam no dia a dia e era chamado de óleo de alegria. Então esse óleo mostrava que a pessoa estava bem, não estava passando por nenhum tipo de aflição, nem dificuldade. Quando as pessoas estavam em luto, esse óleo ele não era usado. Quando tinha algum momento difícil, também não era usado. Tem alguns textos, eu não vou citar porque o nosso tempo é mais limitado, que fala sobre isso. A gente lembra desse óleo que foi derramado, um unguento que foi derramado nos pés de Jesus, e ele fala, você não ungiu minha cabeça, né, ao anfitrião, mas essa mulher ungiu os meus pés. Esse óleo é um óleo também, né, o perfume, seria um óleo
de alegria, né? Um óleo de preparação. Mas o óleo que o salmista fala aqui é um óleo que era reservado. O povo não poderia usar desse óleo. É o óleo da unção. Esse óleo da unção só era usado pelo sacerdote, pelos sacerdotes, né, no plural. Ele era um óleo usado para santificar o sacerdote. Então, o sacerdote, antes de começar o seu serviço, ele precisava também, ele era sacerdote, mas era um homem, né, limitado, ia cometer pecado, ia transgredir a lei de algum modo, ele ia transgredir. Então, ele precisava se preparar. Ele foi chamado, escolhido até mesmo para entrar no Santo dos Santos, um lugar que só podia entrar uma vez no ano, apenas. Então ele precisava se preparar para lidar com as coisas de Deus, com as coisas que eram sagradas naquele momento. E a preparação, dentre outras coisas, se dava com o derramar do óleo. Percebam que ele fala aí do primeiro sacerdote, né? Ele fala, é como óleo precioso, óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote estabelecido na nação de Israel. Então, esse óleo que era derramado, ele ia escorrendo, ia pegando na roupa, descia e trazia essa santificação que o sacerdote precisava. Também era um óleo usado para santificar os utensílios, que seriam parte do momento, dos rituais ali. Bom, o que a gente percebe então? Esse óleo, ele era proibido para o povo. Porém, o salmista aqui, ele compara o óleo da unção à união entre os irmãos. Peraí. Ele vai comparar o óleo da unção, o óleo que era usado para santificar o sacerdote, os utensílios que ele utilizaria, com a união, né? Peraí, me confundi. Compara a união entre os irmãos com esse óleo usado para a santificação. Ou seja, essa união que o Senhor tanto deseja entre os irmãos, ela vai nos santificar. Se entendermos que união é essa, que o Senhor nos chama a viver, ela vai nos ajudar no nosso processo de santificação. Todos vocês sabem que a gente passa por essas duas etapas. Jesus, ele nos ofereceu gratuitamente, pela sua graça, a salvação. Todo aquele que crê, for batizado, vai ser salvo. Não é algo que demanda esforço nosso, é crer, né? Crer, confessar Jesus com sua boca, isso é a salvação, é de graça, é dada, foi doação, veio através do sacrifício de Jesus, da entrega da sua vida, do derramar do seu sangue, né? Seu sangue caindo ali na terra. Isso veio a salvação. Mas a santificação é um processo. A santificação é dia a dia, é de fé em fé, de glória em glória, é através da prática, daquilo que Jesus nos falou. É negar a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz e segui-lo. É isso que é o processo de santificação. E a gente agora está descobrindo que a união entre irmãos, ela faz parte desse processo de santificação. Eu gosto de falar que dentre as muitas interpretações para o que seria tomar a cruz, né? Quando Jesus propõe isso, de negar nós mesmos e tomar a cruz, eu gosto de falar sempre que o relacionamento que a gente começa a desenvolver com Deus e com nossos irmãos seria essa cruz. Com Deus é a haste vertical da cruz, né? Com os irmãos, a haste horizontal. Por que seria a cruz? Jesus carregou uma cruz, né? Um peso sobre ele levou com ele até o momento que ele foi crucificado nessa mesma cruz, ele morreu nessa mesma cruz. E por que a relação nossa com Deus e
a relação horizontal com nossos irmãos, ela seria essa cruz. Bom, vamos iniciar no nosso relacionamento com Deus. A gente começa ali na entrega ao Senhor, na transformação que o Espírito Santo faz, Ele que convence, Ele que constrange, é Ele que vai nos convencer do pecado. Nós confessamos ao Senhor, né? Pedimos perdão, há quebrantamento. É tão gostoso, né? O primeiro amor, as primeiras experiências com o Senhor. Mas a gente pode pensar que pode ser relativamente fácil essa entrega para Deus, porque Ele nos amou tanto, né? Ele já mostrou o seu amor por nós, nós sabemos que Ele nos guarda, nos protege, que Ele é o nosso vigia. Tantas vezes a gente viu isso, esconderijo, refúgio. Então, é fácil, relativamente fácil, essa entrega para Deus, esse se abrir para o Senhor, para aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. O amor dEle nos conquista. Mas, quando a gente passa a relacionar uns com os outros, quão difícil é essa pegada de ceder, né? Um para o outro, de alguém vir e esbofetear a nossa face e aí a gente virar o lado. Bom, aí já começa a apertar mais, aí já começa a dificultar mais, né? Então seria assim, essa cruz, ela só é completa se tem um relacionamento com Deus e com os irmãos. Não, é isso mesmo, com Deus e com os irmãos. Essa cruz, ela precisa, para a gente caminhar com Jesus, nós precisamos do relacionamento vertical e do relacionamento horizontal. É o relacionamento horizontal que vai colocar à prova tudo aquilo que o relacionamento vertical já tem construído em nós, né? Todos os sofismas, paradigmas, tudo que o Senhor já destruiu em nós é na expressão do amor, da jornada, da caminhada, da entrega, da liberação do perdão, de preferir uns aos outros em amor, tudo que Paulo fala nas suas cartas, de como deve ser esse relacionamento, do andar na luz, como que é mais simples andar na luz com Deus, embora às vezes a gente quer esconder coisas de Deus, né? Mas com Deus é mais fácil. Eu entro no meu quarto e eu oro, falo com Ele, é eu e Ele, não tem um outro ser humano para me julgar naquilo que eu fiz, naquilo que eu errei. O Senhor logo oferece o seu perdão, traz a cura, até a repreensão dele é doce, né? Até a repreensão dele é suave, né? Até o cajado do Senhor, né? Em nós é mais tranquilo. É uma dor que acalma, né? Que nos faz voltar. Mas quando nós precisamos andar na luz com o nosso irmão, quantos de nós ainda aparecem, né? A vergonha de confessar algo que nós fizemos, né? A dificuldade de ir até o irmão, mesmo sabendo que nós temos, entre aspas, a razão em um conflito. Como é difícil essa transformação, né? De ceder para o outro, de morrer para si, se abrindo para o outro. Então faz parte desse processo de santificação, e é isso que o salmista ele nos revela. A união entre os irmãos, ela é como esse óleo que santificava o sacerdote para a sua lida, para o seu trabalho, para o seu chamado ser bem desenvolvido. Ele precisava passar por isso. E a união entre irmãos é agora esse óleo da unção para nós, para o nosso tempo. Naquela época já era, afinal de contas, o óleo da unção só era para os sacerdotes, mas o povo estava ali, eles também podiam participar dessa santificação se andassem em união. Então esse processo ele vai ter tudo a ver comigo e com você, com o nosso relacionamento, com o entendimento, né, de que o que Jesus fez na cruz foi para unir a mim e a você, né, para nos tornarmos um,
para que nós andássemos nesse relacionamento de cruz, né, que nega a nós mesmos, né, que faz com que haja essa morte, né, para que a vida verdadeira se manifeste em nós. Deixa eu ver. Agora o 3 fala do orvalho que desce do Monte Hebrom. O Monte Hebrom é um dos montes de mais destaque, é o mais alto da região. Ele é um monte que o seu pico ele sempre está branquinho porque tem neve. E é esse orvalho que sai do Hebrom que vai produzir, abastecer todo Israel. Israel é certo que não é tão grande, né? É pequenininho, mas é uma proporção de terra considerável. Esse orvalho ele vai gerar as fontes do Jordão, que vai alimentar toda a região. E a bênção, né, o orvalho que sai do Hebrom, ele alcança todos os montes que ali estão. Então, mais uma comparação interessante que a gente tem aqui. A união entre os irmãos, viver em união, da forma como o Senhor projetou, aceitando esse projeto de Deus, né, essa construção de Deus, aquilo que Deus fez, nos santifica, e esse processo de santificação, ele vai gerar uma água, né, que vai abastecer outros à nossa volta, vai abastecer o mundo onde nós vivemos, vai gerar algo de bom, de bênção para quem está no entorno daquelas pessoas que entenderam que é bom e suave andar em união. João 17, Jesus ele fala um pouco disso, e eu vou ler o versículo 21, um pouquinho antes, né? O segredo do que é união, ele foi revelado logo no início de Gênesis. Logo no início de Gênesis, o Senhor já nos revela. Que a ideia dele era de ser um. E ele revela isso com o casal, com Adão e Eva, né? Ele fala justamente Adão e Eva de uma forma super básica, que é possível a gente entender quando um casal é um, ele vai gerar uma vida, ele vai gerar bênção, né? Então, é algo bem simples que Deus faz, mas ele já revela o seu projeto de unidade ali, no casal. E Jesus lá na frente, agora sim, João 17, a última oração que ele faz antes dele ir para a cruz, o que ele ora em todo o tempo é que o povo dele, os discípulos, aqueles que entendessem o recado, aqueles que passassem a obedecê-lo, né, andar com ele, se tornasse um. João 17, 21 diz assim, depois vocês podem ler o 17 todo, né, para trazer mais coisas. Mas o 21 ele diz que eles também, falando dos que haveriam de crer, né, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o Senhor ora para que nós sejamos um, para que nós entendamos essa unidade, para que a gente possa discernir o corpo, o que é ser corpo de Cristo. Paulo fala da ceia, ele fala sobre isso, de discernir o corpo. Muitos comiam, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi lá em Coríntios, eles chegavam e já iam comendo, não esperava pelo outro, não tinha honra. A ceia era um tanto diferente, né, do que habitualmente nós estamos acostumados, e havia refeições naquele momento. Existiam outros elementos que incluía a participação, né, com os elementos pão e vinho, pão, suco de uva, enfim, o fruto da vide, né? Fugiu o que eu ia falar.
Sim, então esses irmãos, eles comiam de forma desenfreada, inclusive diz que eles se embriagavam, então era vinho que eles tomavam, né? Porque estava agindo sem discernir o corpo, sem entender o que eles estavam fazendo ali, que não era para eles, não era para farra, não era, mas sim para celebrar essa união, era em memória do Senhor. E celebrar que agora todos são participantes de Cristo e que, sendo nós participantes de Cristo, nós somos membros uns dos outros e ninguém trata mal ao seu próprio membro, ao seu próprio corpo. Antes cuida dele, né? Nutre. Se você tem uma unha encravada, inflamada, sempre a gente fala, né, de algo que parece tão insignificante como a unha. Recentemente, após uma caminhada de trilha na Chapada, as minhas 2 unhas do dedão do pé, elas ficaram machucadas, né? Uma ainda está preta e a outra eu perdi. Então a gente entende, né? Ela tá ali quietinha, a gente usa mais para embelezar, cuida, pinta, nós mulheres, né? E quando as minhas unhas ficaram assim, nossa, tive que cuidar, ainda tô tendo, né? Aquele todo processo, o corpo todo se mobiliza, se abaixa para tomar conta, né? Para nutrir, para passar um remédio, enfim. Então, é essa ideia de bênção de vida que há na união entre os irmãos. Aí o próximo passo é justamente esse, de entender o que é a bênção e vida nesse ambiente. Quando o salmista aqui ele fala, a gente entende que ele está num contexto, ele está olhando, né, o Monte Hermon, vendo o orvalho descer, ele vê a água que vai descendo do monte abastecer a Israel, ele lembra da promessa de Deus em Sião. É em Sião que vai se encontrar a bênção do Senhor e a vida, porque ele prometeu que o seu reino não teria fim naquele lugar, mas todos os elementos que estão ali contribuem para que essa vida em Sião aconteça, para que o rei esteja ali, para que o rebento de Davi possa vir e reinar de fato, né? Mas também nós podemos entender que andar nessa unidade, nesse entendimento, né? Preferindo uns aos outros em amor, lutando para que haja paz em nosso meio, para que não haja contendas em nosso meio, né? Liberando o perdão e tantas outras coisas, andando na luz, como na luz ele está, confessando uns aos outros os nossos pecados para sermos curados, né? Em honra. É isso que vai formar o ambiente para que o rei venha, para que o rei estabeleça de fato o seu reinado eterno em Sião. E é nesse ambiente que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida, onde a união tem que haver bênção e vida. Se algum tipo de união não gera uma vida, essa união ela não está vindo de Deus, ela não veio do lugar certo. E é possível sim ter uniões que não são de Deus. A gente pode ver lá em Babel, né? Volta para Gênesis de novo e vê a cena de Babel. Lá em Babel, como é que fala? Os homens se uniram, as pessoas se uniram, porque elas tinham um intento em comum, que era fazer uma torre para chegar ao céu. Então, Deus desce, né? Existe uma fala de Deus ali, né? Que eles estão unidos, o propósito deles é um só. E Deus desce para acabar com aquela união falsa ali, porque não ia gerar vida, não ia ter bênção, mas eles iriam atingir o propósito. Olha só, o Senhor Jesus também nos fala para andarmos na oração, a gente deve concordar, haver concordância entre nós, né? Estarmos juntos e concordando, o que a gente pedir na terra vai ser ligado no céu, né? Vai ser realizado. Então, é muito sério esse entendimento, é um princípio
né, de Deus é uma chave que pode mudar. E a gente agora parte para o Salmo 134, que é também bem curtinho, e ele fala algo que me chamou a atenção, foi que ele abençoa quem está trabalhando no turno da noite. Vocês que trabalham à noite na casa de Deus, não é assim que tá? Deixa eu olhar aqui. Então ele fala assim: venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Bom, o que me chamou a atenção? O tempo que nós estamos vivendo. Quando Jesus fez a oração lá de João 17, ele orou pelos discípulos que andaram com ele, que eles continuassem com essa unidade. Mas Jesus também falou: eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que haverão de vir. E orou por nós também, sabemos disso, né? E ele orou por nós porque ele saberia que ia chegar esse tempo das trevas crescentes, das noites escuras, né? Um tempo em que haveriam seus servos trabalhando de noite. Se a gente parar para pensar, não sei quem aí trabalha de plantão, quem aí tem um trabalho que precisa, né, exercer suas funções à noite, é médico, enfermeiro ou outros trabalhos que é 24 horas numa farmácia, enfim. Se for, me fala. O turno mais difícil de se vencer é o noturno, né? É o turno da noite. No turno da noite a gente tem que vencer muitos desafios. Nós temos que vencer, geralmente, estar mais silencioso, não é tão movimentado, não é um turno que há movimento, que a gente ouve muito barulho, né? Não tem movimento. Nas ruas da cidade não tem, são poucos os carros que vão ficar transitando ali perto de onde a gente está. A gente não vai ouvir tantas vozes, a maioria das pessoas estão dormindo, estão mais acomodadas e nós estamos ali. Bom dia, Denise, bem-vinda. E quem está trabalhando, ele tem que se manter firme, vigilante, sóbrio, né? Não pode deixar o sono dominar e todos esses fatores. Está escuro, não tem a luz do sol que dá animada, né? Pra gente seguir o dia. Então tá escuro, geralmente esfria mais, não tem tanto barulhos que vai atrair a nossa atenção, que vai fazer com que a gente esteja desperto. Então o silêncio já dá essa conotação de você querer dormir, né? Tem o sono a se vencer. Então são muitas as lutas, muitas as dificuldades que se passam no turno noturno. No relógio de Deus, nós já estamos chegando na hora mais escura, né? Já estamos chegando na virada, né? Para que Jesus possa vir. No relógio de Deus, já estamos nos aproximando da meia-noite. O momento que é mais difícil do sentinela ficar vigilante, ficar acordado, né? Ficar esperto. A gente lembra da parábola das virgens, né? Das 10 virgens que aguardavam o noivo chegar e ele demorou. E o que acontece? Elas dormem, né? Todas dormem. Mas quando grita que o noivo chegou, elas acordam. E as que permaneceram foi justamente aquelas que tinham óleo, né? Que tinham óleo para suas lamparinas. E nós acabamos de entender que um dos pontos que é o óleo é justamente esse relacionamento de união entre os irmãos, é andarem unidos, irmãos, com bom e com suave é, que os irmãos vivam em união, é como óleo que unge, né? É como óleo que traz essa luz para suas lamparinas. Esse é um dos óleos que nós precisamos manter. Muitas vezes nós falamos apenas entre aspas, tá? Porque é tudo, né? A oração
a palavra, né, a leitura da palavra, manter a oração e leitura da palavra. Mas não é só isso que vai fazer a nossa lamparina ficar acesa, não é só isso, a reserva de óleo que nós precisamos, né? A reserva de óleo também está no relacionamento entre os irmãos, onde o Senhor ordena a bênção e onde o Senhor ordena a vida. Nosso tempo, a nossa geração está vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo num tempo de individualismo. Algum tempo atrás, 50, 60 anos, por exemplo, os vizinhos eles se conheciam, iam na casa um do outro, existia uma certa liberdade, né, de pedir ao outro uma xícara de açúcar, um pouco de farinha. Então, sim, o óleo representa o Espírito, e é na união entre os irmãos que o Espírito Santo se manifesta, né? É no relacionamento entre nós, na comunhão, que o Espírito Santo, ele vai se manifestar. É justamente aí, né? Onde ele tem a liberdade. É por isso que gera vida e bênção, porque é onde o Espírito Santo se movimenta e tem liberdade. É por isso que é importante, eu acho que eu anotei isso aqui, se eu não me engano, eu anotei em algum lugar, lembrei agora, que a gente vai entender a importância do nosso secreto, né, do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento vertical, mas que precisa transbordar no relacionamento horizontal. É impossível que alguém que esteja se relacionando com Deus não seja levado ao relacionamento com o próximo, com o outro, com aqueles que professam a mesma fé, que estão aliançados juntos. É impossível. Nós vamos ser magoados, vamos ser machucados no relacionamento, porque somos seres humanos, isso é comum entre nós, mas Jesus já deu a deixa para que a gente continuasse, né, trazendo esse óleo para as nossas vidas, que é o perdão. Até botei ontem um videozinho curto do Harold falando sobre isso, que vocês estão me ouvindo direito, gente? Tá um barulho aqui, até me atrapalhando. Mas acho que é de aspirador de pó, alguma coisa assim. Mas, peraí. Ele fala sobre isso, né? Que Jesus falou, já deu o escape, né? Que é justamente perdoar 70 vezes 7. É o perdão, exercer isso que ele falou, né? Porque a mágoa, a luta, a dificuldade, o arranhão, né, pode vir, mas se nós olhamos, se nós não conhecemos ninguém segundo a carne, mas discernindo o corpo, o Espírito Santo que está naquela pessoa, nós vamos conseguir, né? O ponto que nos faz cair, ontem a gente atravessando numa mini trilha que nós fizemos, nós tivemos que passar por uma tabuazinha em cima de um riachozinho, né? E aí na hora que eu fui passar, eu fiquei olhando para a tábua e ela balançava. Aí depois eu me lembrei, né, que sempre falam, quando você vai atravessar um lugar assim, a gente tem que olhar para frente. A gente não pode olhar para a tábua, que é frágil, que é limitada, que pode virar. Nós precisamos nos concentrar e olhar para frente para gerar o equilíbrio que nos ajuda a passar. Foi assim com Pedro. Enquanto ele olhava para frente, quem estava à frente dele era Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para a água, quando ele olhou para aquela fragilidade, quando ele olhou onde os seus pés estavam plantados, ele afundou. Da mesma forma, nós precisamos continuar olhando para frente. Jesus disse, o Senhor disse que era bom. Tudo que Deus fez, quando ele concluiu, ele falou, isso é bom. Isso é bom. E ele disse também que é bom o relacionamento entre os irmãos, que é bom essa entrega, que faz parte da nossa santificação. E nós ainda recebemos a bênção lá no 134. Estamos no turno da noite, no momento mais difícil, no momento em que o individualismo impera. Eu ia pontuar isso, né? Onde nós não temos nenhum tipo de contato. É muito pouco o contato que temos com nossos vizinhos. Às vezes moramos anos, principalmente em cidades maiores. Talvez as menores
ainda não tenha muito isso, mas as maiores têm. A gente passa anos em um lugar e mal sabe o nome dos nossos vizinhos de porta. Não sabemos o que acontece com eles, às vezes nem sabemos quem são os filhos. Enfim, a gente conhece muito pouco, a gente não quer incomodar. É nesse tempo em que o individualismo está imperando, que agora, né, quando veio essa pandemia, tivemos que ficar isolados, ninguém abraça ninguém, ninguém toca ninguém, ninguém chega perto de ninguém, desconfiança geral, né? Ai, e se me contaminar? É nesse tempo que o Senhor levanta esses servos, né? Esses servos da noite, do turno da noite. E o Senhor reconhece que é difícil, mas aí o salmista dá uma orientação. Levantem as mãos e bendigam ao Senhor. Levantar as mãos, esse movimento de erguer os braços é algo simples, mas é um comando para o nosso cérebro. A gente está assim com os braços mais descansados, relaxados, a tendência natural é o corpo também ir relaxando e querer dormir, ainda mais nesse contexto que eu apresentei para vocês. Mas quando eu ergo as minhas mãos, então eu volto, né, a minha atenção, eu dou um comando para o meu cérebro que ele fique alerta, que ele fique atento. O erguer as mãos também tem a sua conotação espiritual, né? Quando eu ergo as mãos, eu estou pedindo a bênção do Senhor, eu estou mostrando a Ele que eu sei que eu sou frágil e eu preciso receber dele essa força para viver o que Ele me chama a viver, a proposta que Ele tem para mim. Eu também reconheço a autoridade, né? Quando eu levanto as mãos, eu também celebro quando eu levanto as mãos, então tem todo um contexto. Olha só que coisa simples, às vezes a gente pensa que vai vir algo difícil. Quem é que não consegue levantar a mão? Só se tiver um problema no braço, tiver quebrado, tiver alguma doença ou não tiver os braços, né? Fora isso, num contexto normal, a gente consegue levantar as mãos, nem que seja assim, né? Só levantar os braços lá em cima, mas levantar assim, aí já consegue. Então, a proposta é algo simples, não fica olhando para as circunstâncias, não olha para a noite, para a escuridão que está chegando. Levanta os braços, você tem o recurso, em Deus você tem. O que você precisa fazer é só se estender para Ele, Ele vai te dar, Ele vai nos dar. E é justamente essa mudança de mente. Olhar os nossos irmãos com o olhar de Cristo, discernindo o corpo, não conhecendo ninguém segundo a carne, no que depender de mim, eu manter a paz com todos os homens. E ele fala de bendizer ao Senhor. Então, louvor, agradecimento, né? Gratidão ao Senhor, o louvor a Ele, né? O falar das suas qualidades, né? De quem Ele é, também vai nos fortalecer. Coisas simples que vão nos ajudar nessa trajetória que o Senhor tem de revelar ao mundo nesses últimos dias, dessa luz brilhar em meio a crescentes trevas, né? Que somos um em Cristo, conseguimos dar a vida um pelo outro, ainda que não seja a morte física, né? Mas essa morte que nos leva a esse processo de santificação e a ser mais e mais parecidos com o nosso Mestre. Amém? Eu espero que essa reflexão tenha abençoado vocês nessa manhã, que tenha mudado, não só abençoado, mas mudado uma perspectiva, virado uma chave, e que vocês lutem nos contextos de vocês, com as pessoas com as quais vocês andam, ainda que seja necessário separar, não dividir, mas separar para que não haja desavença, mas que haja o entendimento da honra e de quem aquelas pessoas são em Cristo, e que por mais que nós estejamos separados, mas nós somos um no Senhor. Nós precisamos sempre cuidar uns dos outros, né? Cuidar uns dos outros. É isso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, obrigada, Pai, por esse momento, pela Tua palavra liberada, Senhor.
Deus, nós sabemos. Agora levanto as minhas mãos, Senhor, e bendigo o teu nome pela tua proposta, porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz do relacionamento contigo, né? E relacionamento com os nossos irmãos, Senhor. Pai, que haja intimidade entre nós e o Senhor, e entre nós e nós, Senhor. Que haja intimidade, que essa intimidade seja gerada pelo Espírito Santo de Deus, que é o óleo precioso da unção, Senhor. Ah, Deus, derrama esse óleo sobre nós e nos santifica, como é a tua proposta. Nós entendemos que tudo que o Senhor projetou, tudo que o Senhor fez é bom, Senhor. Por isso levantamos as nossas mãos pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite a viver como um só, Senhor, para que de fato o mundo creia que o Senhor nos enviou, assim como o orvalho do Hermon desce do Hermon e abençoa todos os montes ali de Jerusalém, que é nossa união, o sermos um em Cristo. Abençoe, traga a luz para essa geração, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Ótimo final de semana para vocês. Vocês falaram aí que vai ter o CPP, né? É a Escola de Profetas ou é o CPP mesmo? Depois manda mais notícias. E Laurinelli falou que vai estar na próxima semana, né? Tranquilo, não tem problema. Quando voltar, vamos ver se você contribui aí pra gente, tá bom? Do que recebeu lá. Deus abençoe vocês e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.